Olá a todos, mais um vídeo de opinião misturado com leituras lidas para fazer uma retrospectiva do Relógio do Giro Final até a edição 11, né? Vai ter o vídeo da última edição amanhã, se tudo der certo, certo? E aqui chega ao final a série criada por Geoff Johns e Gary Frank, altamente inspirada, altamente baseada no clássico de Alan Moore e Dave Gibbons, Watchmen, certo? Onde ele vai e insere os personagens daquele mundo de Watchmen no universo DC tradicional e meio que dá uma continuação. Não considero esse gibi nem continuação, até porque o que o Geoff Johns fez, né, de continuação foi ridículo. Foi achar que o mundo ia descobrir que Adrian Veiter é o responsável por tudo, baseado no Diário de Rochacha. Sendo que o Diário de Rochacha não tinha prova, não tinha nada. Ia ser um boato qualquer. O Alan Moore dá aquele desfecho, certo? Aquele desfecho sem um final per si, né? Deixa mais ou menos em aberto, mas a verdade é essa. A verdade é que mesmo que aquilo ali tudo fosse revelado, nada daquilo ia se ser verificado, certo? Mas vamos voltar à história. Editorialmente aqui, a Panini, certo? Vamos primeiro falar editorialmente, fez um trabalho bom. Mas um trabalho bom pela metade. Foi uma boa publicação da história, certo? Publicou em 12 fascículos e tal. Só que as edições 1 e 2 foram as únicas que tiveram capas variantes, né? Às vezes até algumas capas variantes meio desnecessárias, como essas aqui, que é a capa preto e branco apenas, né? E podiam ter botado outras capas variantes que com certeza a série teve nos Estados Unidos. Ou seja, as edições 1 e 2 vieram mais encorpadas. Esse gibi custava, né, R$ 9,90. R$ 9,90 é o preço da edição mensal da Panini, que geralmente vem com 2 histórias americanas, certo? Ou seja, normalmente ele vem com cerca de 52 páginas. Esse gibi era publicado com 30 e poucas páginas. Então dava para Panini inserir, certo? Capas variantes. Ela não fez isso provavelmente visando uma futura edição encadernada com toda a série. Só que bem que a Panini poderia deixar isso assim, uma ideia, eu sou consumidor, fazer o quê? Mas podia valorizar o leitor da mensal, né? Que vai prestigiar o gibi todo mês lá, garantindo o círculo, garantindo o circuito de compras, né? Porque senão pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com Milacomê, né? Que o povo ficou todo esperando edição encadernada. A Panini vai lançar, e não lançou nada, dizendo que teve baixas vendas. Bem feito, certo? Mas vamos voltar aqui ao feijão com arroz, certo? A história, ela tem vários problemas, tanto de estilo quanto de conteúdo, né? Mas alguns acertos, essa é minha opinião, certo? Minha opinião apenas. Em relação... Isso aqui foi massa, né? Quando o Jones brinca com o Watchmen, uma página como essa aqui é sensacional. Só que quando eu falo problema de estilo, é como, por exemplo, primeiro que ele copia totalmente, às vezes sem necessidade, né, a narrativa de Watchmen, que é sempre com esses quadros, certo? Quando o negócio é tenso, né? Porque quando você divide, eu já expliquei isso até em alguns vídeos. Quando a situação é tensa, como aqui, numa sequência de ação, né? E o Gary Frank até faz esse tipo de quadro duplo aqui, cortado, fica bom. Agora, quando é só texto, cara, fica meio chato. Ainda mais quando é alguma bobajada, como a gente vai ver adiante. Outra coisa de estilo que me incomoda, certo? Primeiro que o Geoff Johns não sabe escrever matéria jornalística, né? Porque toda matéria jornalística que você vai ler, que tem aqui nos extras, ele tem alguma espécie ele tem uma espécie de apresentação. Quando você vai ler o jornal não explica para você o que foi a Segunda Guerra, por exemplo. Ele vai dizer apenas, teve a Segunda Guerra, né? O Jones, ele faz isso em relação a alguns acontecimentos, pode perceber. Você pega algum texto desses escritos e sempre tem uma referência do passado que ele tem que contar aquilo ali para dar contexto pro leitor. Ele não conseguiu durante a história e ele vai e bota um parágrafo outro dizendo, porque em 1900 e tanto aconteceu isso, aquilo, outro. Jornal e revista nenhum faz isso, certo? Ou seja, ele não tem um estilo bom para os outros tipos de texto que tem no gibi, certo? E ele bota um estilo copiado total de Watchmen, de seus personagens, de suas pessoas, de sua estrutura, nas falas dos personagens do universo DC, e às vezes soa ruim. Às vezes soa ruim. Porque, não sei se está me fazendo entender, certo?
Por exemplo, aqui tudo bem, o cara tá sendo escroto, isso acontece, certo? Só que, por exemplo, Perry White, né? Você vê o Perry White gritando o tempo todo, mas tá gritando de uma maneira meio exagerada, certo? Cara, não tem nada a ver com. Não é a voz do Perry White ali, certo? É porque tá um pouco adiantado, porque o Super-Homem, né? Ele só aparece um pouquinho no começo, depois vai aparecer lá pra edição 6, certo? Pronto, aqui. Né? O Perry gritando a torta e a direita, ok, né? Isso é normal do Perry, mas sei não, velho. Aqui tem uma cena do Jimmy também. Cara, o Jimmy Olsen, ele é o que aqui, velho? Ele voltou a ser estagiário com 30 anos, véio, certo? Enfim, cara, o estilo de fala de alguns personagens condiz. Os personagens de Watchmen, principalmente, né? O Veidt, o Rorschach. O Rorschach é sensacional, né? O Rorschach foi o cara que quis copiar o Walter Kovacs mesmo. Ele não tinha nada que ser Rorschach, certo? Ele não tinha nada a ver com o Rorschach, exceto que o pai dele foi, na cabeça dele, foi o amigo de Rorschach, né? Mas, tipo... A voz do Coringa... não, a voz do Coringa tá ok, né? Porque Coringa pode ser qualquer merda, certo? Enfim, cara, quando escreve matéria, Jones é horrível, certo? Ou seja, tem vários problemas de estilo. Aqui é um bom exemplo. Aqui tem os policiais, né, que extorquiam não. Eles apenas pegavam a droga que deixavam na loja do pai da marionete, certo? Porra, pra que escrotizar o cara, velho? Pra quê? Tu é um policial corrupto, tu só quer pegar o teu negócio, teu bagulho e ir embora. Aí ele começa a falar, essa aqui é ridícula, essa boneca aqui, não sei o que, certo? Meu irmão, enfim, velho, é só minha opinião, não sei se vocês vão concordar, certo? Em relação aos prós, certo? A arte do Gary Frank, perdão, tá fantástica, certo? Principalmente no começo e no final do gibi. Tem alguns bons momentos no gibi, como eu mostrei, certo? E esses dois personagens coadjuvantes, a Marionete e o Mímico, né? Foram sensacionais, foram boas adições ao universo DC, certo? Agora vamos falar dos contras, certo? O contra é o que essa série existe, não, tô zoando, certo? O contra, além dessa questão do estilo que eu falei, que ele copia excessivamente o Watchmen, por exemplo, até os velhos voltando a isso um pouquinho, já que eu tô falando dos contras, até os velhos do repouso do Johnny Trovoada são escrotos uns com os outros, cara. Enfim, né? O Jones ele quis botar o universo Marvel dentro do universo DC. O que eu quero dizer com isso? Né? Quando ele botou a teoria do Superman para deixar o mundo, né, desconfiado dos super-heróis, ao ponto de ter protesto dizendo que querem que o Batman seja desmascarado, cara, isso não cola. Por quê? Porque o universo DC, até naquele Vingadores versus Liga da Justiça, o Kurt Busiek, né, diz lá que o povo do universo DC trata diferente dos heróis da Marvel. Isso faz sentido. Só que faz sentido no outro sentido. O sentido é que quem cria o mundo são os escritores, certo? Não é um fato sociológico que vai explicar porque o Super-Homem é mais adorado do que, por exemplo, o Capitão América no universo Marvel. O que vai explicar isso são os escritores, quem cria, né? Aí Jones bota uma coisa muito boa que eu achei que foi a ideia de metaverso, né? Que é um universo que reage às coisas que são impostas a ele. Certo? Então isso foi uma boa sacada. Por quê? Porque aqui no caso dá para explicar isso dizendo que isso aqui está sendo um meio que o universo da DC está reagindo a essa história do Geoff Johns. É uma coisa meio metafísica mesmo, uma coisa além do gibi, né? O mundo fica louco por conta dos heróis. Meu Deus, tem que revelar que o Super-Homem é teoria do Super-Homem que foi criado pelo governo dos Estados Unidos. O nuclear, ele age de uma maneira toda idiota, né? E a explicação do Veidt no final é sensacional, certo? Ele vai na Rússia e transforma todo mundo em vidro, né? Porque tava rolando fake news para ele, certo? Enfim. Só que esse conceito de metaverso, né, teria sido melhor se fosse um meta-criador, né? Diga aí se o Jones botasse a história que tudo foi responsável por um autor original, né? Fazendo brincadeira com um negócio que foi feito no Milacomê da Marvel, certo? Seria muito bom. Por quê? Porque justamente quem define o que é que as pessoas vão reagir no gibi não é um fato sociológico, não é um fato histórico, é o jeito que os escritores escrevem o gibi, certo? A maneira que eles escrevem, o que eles vão escrever que vai determinar que a população X odeia o Capitão América e a população A gosta do Super-Homem, certo?
Enfim, cara, o nuclear tá muito burro, né? Então, umas motivações ridículas, né? Essa parte aqui é muito boa, né? E também, aí, porra, e o pior de tudo, que essa edição é a 9, né? Essa edição é muito legal aqui da galera enfrentando Agora, justamente, pra que o Adão Negro vai invadir as Nações Unidas? Me diga qual. Sabe que teria sido melhor? Teria sido melhor se o Jones botasse a ideia do Reino do Amanhã, né? Que é a ideia de que os super-humanos tomaram conta do mundo. Faria muito mais sentido do que uma teoria aí mal explicada, mal enjabrada, de teoria do Superman, certo? Seria melhor se tivesse feito um mundo tipo o Reino do Amanhã. O universo DC está encaminhando para o Reino do Amanhã e a população da Terra está revoltada por causa disso. Faria muito mais sentido, certo? Essa história do Carver Coleman é só para dizer que o Dr. Manhattan precisa de um foco, né? Ok, tudo bem. Enfim, botou a Sociedade da Justiça aí no meio, porque tinha sido apagado, certo? E o Jones, na edição 11, ele sabe que está escrevendo bobagem, certo? E na edição 11, ele vai, e eu vou até adiantar aqui. Primeiro, pronto, aqui não tem motivo nenhum para o Adão Negro estar atacando os Estados Unidos, exceto, né? Aí aqui mostra que os Estados Unidos estão se preparando para um ataque ao Kadak também, né? Kandak, mas não tem razão nenhuma, cara, não tem motivo nenhum, motivação pífia, certo? E o melhor de tudo foi a explicação do Adrian Veidt do final, porque ele tem que seguir o roteiro de Watchmen, né? Que na edição número 11 o Adrian Veidt explica tudo. Essa foi uma das edições que eu mais odiei, inclusive. Que aqui ele diz aqui, e o Jones é esperto, o Jones sabe que tá escrevendo merda, né? Aí ele vai e bota num quadro rápido. Ele diz aqui que foi ele responsável para informar o Posar, né, para impor uma crescente, né, pressão da mídia, sendo que quando o Veidt chega à Terra já estava acontecendo isso, né, e depois foi ele que causou que o nuclear explodisse por conta da Bulbatis, uma energia aqui que soltou, não explica como, pro povo virar vidro, certo? E ele pensou não, que os heróis não vão me rastrear, vão rastrear o Jones até Marte. Como isso acontece? O John sabe disso e vai e bota num quadro só, certo? Num quadro rápido, assim. Ele sabe que não tem explicação. Eu vou botar um quadro rápido aqui pra ninguém perceber. E botou essa merda aí, certo? Enfim, cara, o gibi tá arrumando pro seu final, né? Vamos ver o que é que nos espera, o que é que nos aguarda, né? Na conclusão. Eu recomendo que vocês vejam o canal Tudo de Bom, que faz a explicação bem melhor e mais aprazível do que a minha. Vou botar o link na descrição aí, certo? E vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem notificações. Obrigado a todos e saudações!